Ilumina a nossa mente, Pai. Ilumina, meu Deus, nosso coração, Senhor. Meu Deus, que essa palavra, que a Tua palavra maravilhosa, Pai, ela é comparada com a semente, Pai. Então vai, desde já, preparando a terra do nosso coração, Pai. Meu Deus, para que a Tua semente venha cair em boa terra, Pai. Meu Deus, guarda a mente desse povo, Senhor. Guarda, meu Deus, o coração, que este momento seja um momento, meu Deus, de total, meu Deus, entrega. Que seja um momento, meu Deus, de total atenção, que é um momento que vamos ouvir a Tua maravilhosa palavra, Senhor. Essa palavra que é vida, é poder, meu Deus, é salvação para todo aquele que crê. Então que você venha agora abrir o seu entendimento, seu coração, para que a palavra do Senhor venha entrar e ficar. Espírito Santo de Deus, eu ainda te peço, ilumina, meu Deus, a minha vida, meu Deus, me faz, meu Deus, um instrumento em Tuas mãos, Pai, me usa como instrumento do Senhor, Pai, para trazer a palavra ao Teu povo, meu Deus, da inspiração, da sabedoria, Pai. Eu ainda te peço, abençoa a mente, o coração do Teu povo, para que eles venham absorver a Tua maravilhosa palavra, no nome do Senhor Jesus, amém, e amém, graças a Deus. Você que trouxe a Bíblia aí, abre em Mateus, capítulo 4. Enquanto os ministros ali louvavam, que maravilha, tem uma parte que fala assim: Cristo está vivo, Ele vem te socorrer. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, mas Ele não permaneceu na cruz, Ele ressuscitou, e Ele assumiu o seu lugar de Deus, o seu corpo glorificado, e foi entregue a Ele todo o poder e autoridade. Então estamos aqui buscando um Deus vivo. O mundo busca às vezes Deus mortos, mas o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, que pode fazer, diz a Bíblia, infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Então não é que Deus não quer fazer, às vezes nós limitamos a Deus por causa da nossa pequena fé. Por isso que Jesus às vezes falava com os discípulos: homens de pequena fé, por que duvidaste? Antes através da fé deles, mas às vezes a fé era pequena. Então o Senhor Jesus repreendia eles, mas Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Vamos ler então, vamos ver hoje sobre o poder da palavra de Deus, o poder que também sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 3. Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos ler então, pessoal. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Para quem está perdido aí, essa passagem aqui é onde o Senhor Jesus, Ele é levado ali pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Então aqui o diabo chega diante do Senhor Jesus, depois dele jejuar ali 40 dias e 40 noites, e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, agora eu quero que você preste atenção nessa palavra, manda que essas pedras se tornem em pães. Versículo 4, e esse versículo foi o versículo que eu comecei a meditar, e Deus me deu o restante dessa mensagem. Está escrito assim: e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aqui o Senhor Jesus nos revela uma coisa maravilhosa, que às vezes nós já até sabemos, mas quando essa palavra veio em mim, a gente já sabe disso, a gente conhece essa passagem, a gente sabe o poder da palavra de Deus, mas isso veio como um poder dentro de mim, porque às vezes a gente fica focado, o pão aqui está simbolizando as coisas dessa terra, não só o pão que você pega e come, mas está falando dos bens materiais, das coisas naturais.
E o Senhor Jesus está dizendo: não só de pão viverá o homem, não só de coisas naturais viverá o homem, mas o homem vai viver de toda, não é só de algumas palavras que saem da boca de Deus. O homem vai viver de toda palavra que sair da boca de Deus. Por que toda palavra? Porque tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Se você respira, é porque tem uma ordem de Deus. Se caiu essa chuva aqui maravilhosa que caiu agora mesmo, é porque lá em Gênesis está escrito que Ele fez o firmamento do céu e separou as águas da terra, tudo através da palavra dEle. Se tem os animais, se tem tudo, por causa da palavra que saiu da boca de Deus. Por isso está dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E eu quero trazer aqui um exemplo. Nós vamos ver aqui o exemplo de Pedro, numa das partes aqui de Pedro, e que isso também, às vezes, essa palavra de Deus, nós vimos aqui, nós louvamos que o nosso Deus é um Deus vivo. Deus não parou de falar, Deus não parou de declarar a bênção sobre a sua vida. Salmo 91 tem uma parte lá que fala assim: porque Ele dará ordens, palavra de Deus, é Ele que dá ordens aos seus anjos para te guardar. Então, geralmente na quinta-feira a gente vem aqui orar, né? A oração forte de guerra, a gente pede a Deus: Senhor, envia os teus anjos. Aí sai a ordem de Deus para Ele enviar os anjos. Tudo tem que sair do trono de Deus. Tudo que tem poder para transformar a nossa vida tem que sair da boca de Deus. Vamos ler Isaías 55, versículo 1. Preste muita atenção que nós vamos passar rápido aqui nessas passagens. Isaías 51, coloca aí, João, por favor, versículo 1. Você que estiver acompanhando aí pode abrir. Isaías 55, versículo 1. Ô João, está errado. Ou eu estou errado, então. Isaías 55, versículo 11. Desculpa aí. Versículo 11, está dizendo lá: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Ou seja, ela vai executar o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. Olha para você ver o poder da palavra que sai da boca de Deus. Ela tem o poder de executar a vontade de Deus, e essa palavra é tão poderosa que ela não volta sem resultado. Então nós estamos vendo sobre isso, sobre o poder da palavra que sai da boca de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 4. E aqui nós vamos entrar aqui na parte de Pedro, onde o Senhor Jesus estava pregando numa praia, e ali aquela multidão apertava ele tanto que ele olhou e viu ali duas embarcações, e ele chama ali e pede Pedro a embarcação dele emprestado, e ele então afasta um pouco da praia, e o povo ficou na praia, e ele ficou um pouquinho afastado e pregando para aquela grande multidão. Só que tem um detalhe: Pedro, ele estava de uma frustrada pescaria. Ele não tinha pegado nada a noite inteira e ficou pescando a noite inteira. Olha o que aconteceu então, vamos ler lá. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te, ou seja, afasta-te ao mar alto e lança as vossas redes. Não. Não, está certo. Desculpa aí, pessoal. Então Pedro, o Senhor Jesus, vai lá novamente. Você voltou de uma pesca frustrada.
você me emprestou o seu barco, agora você vai lá novamente naquele lugar que você não pegou nada a noite inteira e lança as suas redes. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre o quê? Sobre o quê, pessoal? A tua palavra lançarei as redes. Pedro tinha pegado nada a noite inteira. Jesus manda ele voltar lá, já tinha lavado as redes, já estava pronto para ir para casa. Mas Pedro, ouvindo a palavra de Deus, entendeu: opa, esse homem é um grande homem de Deus. Esse homem tem poder nas palavras dele. O que ele estava querendo dizer aqui? Senhor, se for da minha vontade eu vou embora, mas porque tu mandas, tem uma tradução que diz assim: porque tu mandas, ou sobre a tua palavra lançarei novamente as redes. Versículo 6. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Pedro e os companheiros deles ali pegaram tantos peixes que as redes começaram até a rasgar. E eles começaram a jogar aqueles peixes para dentro do barco, e quase que os dois barcos iam a pique, ou seja, afundavam. Por quê? Por causa da palavra de Deus, da palavra que saiu da boca de Deus. Antes Pedro não tinha uma palavra de Deus, e sabe o que aconteceu? Nada, ele não pegou nada. Mas quando Pedro recebeu uma palavra, uma ordem do céu, de Deus, do Senhor Jesus, ele teve a pesca maravilhosa. Por que essa palavra, evangelista Gerson? Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas de acordo com o nosso próprio entendimento, de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com a nossa obrigação, só que isso às vezes não tem resultado. Quantas das vezes a gente projeta, início de ano projeta, tem vontade, corre atrás, soa, trabalha dobrado, trabalha, e no final você não vê um resultado. E não se limite isso somente ao trabalho, a coisas materiais, mas às vezes sentimentalmente, às vezes é o filho, que você já fez isso, você dá conselho, você fala, em vez de melhorar, você percebe que aquilo está piorando. Por quê? Porque está precisando de você ir naquele que pode resolver de verdade. Você está precisando de verdade, é uma palavra que sai da boca de Deus, porque ela tem o poder de executar para aquilo que ela foi enviada. Mateus, agora vamos trocar aí, está no mesmo livro, em Mateus 14, você vai passar algumas páginas para frente aí. Vamos continuar aqui com Pedro. Versículo 27. Versículo 27, Mateus 14, 27, Pedro novamente. Aqui é onde Pedro, ele ele anda sobre as águas. Todo mundo conhece essa passagem. Então aqui, os discípulos estavam ali assustados. O Senhor Jesus, depois de pregar para uma grande multidão, ele vai orar no secreto dele e manda os discípulos: vai para outra banda do mar, vai para o outro lado. E eles entram naquele barco, só que no meio do caminho começa uma grande tempestade. E as ondas vinham, o vento soprava, e eles pensando que iam morrer naquele lugar. Só quem tinha mandado eles era o Senhor Jesus. Tinha uma palavra, que eles iam chegar do outro lado. Mas aqui o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus disse para eles. E aqui Pedro, versículo 28. Versículo 28, Pedro
dizendo: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Senhor, então ele já estava reconhecendo que era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era muito intrépido, mas quando ele viu as multiplicações dos pães lá atrás, Evangelista de Varese, ele entendeu: opa, eu tenho que conseguir uma palavra desse homem, porque a palavra desse homem transforma a minha vida. Eu tenho que conseguir, não sei se é a palavra certa, mas arrancar uma palavra de Deus, para que essa palavra, ela transforme algum setor da minha vida. E Pedro entendeu isso, porque quando ele vem aqui assustado, desesperado, ele reconheceu que era Jesus. Ele falou: Senhor, se és tu. Então ele reconheceu que era Jesus. Ele podia simplesmente: estou indo ao seu encontro e tentar andar sobre as águas. Não é verdade? Era um homem intrépido. Só o que ele faz? Senhor, se és tu, manda-me. Ele quer uma palavra de Deus. Ele quer uma palavra de Deus. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus responde para ele no versículo 29. E o Senhor Jesus responde para ele, e ele disse: vem. Acabou. Jesus deu para ele o quê? Uma palavra: vem. E Pedro, descendo do barco, depois do quê? Do vem. Cuidado de você fazer coisas antes do vem de Jesus. Se Pedro pisa antes do vem, ele afundava. Mas quando nós temos uma palavra de Deus e ele fala para você: vem, ou ele fala para você: faz isso, faz aquilo. Quando ele falar, como está falando com você, que numa palavra, no altar, ou de repente num louvor, ou de repente no seu coração, quando o Espírito de Deus falar com você alguma coisa, você está orando. Por que a gente ora? Quando você está orando na sua casa, por quê? Porque você quer uma resposta. Uma conversa não é só falar. Uma conversa é quando você ora, você está conversando com Deus e você está esperando aquela resposta dele. Às vezes aquela resposta não vai vir na hora. Às vezes aquela resposta vai vir de você orar, às vezes, muitas vezes, dezenas de vezes. Aquele projeto que você apresentou a Deus, você não simplesmente: eu apresento para Deus e já vou executando. Quantas das vezes eu já quebrei a cara fazendo isso? Você apresenta para Deus esse ano e não ora: Senhor, é da tua vontade? Provérbios diz que muitos, Provérbios Eclesiastes, lá fala que há caminhos que aos homens parecem direitos, maravilhosos, mas no final dele é caminhos de morte. Às vezes nós achamos que é bom, é maravilhoso, só que lá no final, Deus está vendo lá no final. Nós estamos vendo o agora, Deus está vendo lá na frente. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele vê o futuro. Como eu sempre oro para Deus, quando eu apresento para Deus alguma coisa: Senhor, o sim do Senhor é resposta, mas o não também é resposta do mesmo jeito. Se o Senhor falar sim, eu vou. Se o Senhor falar não, eu não vou. O sim e o não, para mim, é resposta. Porque o sim de Deus já é a sua vitória garantida, mas o não de Deus também é uma vitória, porque é um livramento daquilo que você vai perder lá na frente. Então aqui Pedro, recebendo uma palavra do Senhor Jesus: vem, ele saiu do barco. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem? Com o Senhor Jesus. Vamos ver mais uma passagem aqui em Mateus mesmo, capítulo 8, volta aí de novo algumas páginas, e a gente vai encerrar aqui essa palavra. Mateus capítulo 8.
Mateus capítulo 8, versículo 6. Mateus 8, versículo 6. Nós vamos aqui ver sobre um centurião de Cafarnaum. E diz-lhes, versículo 6, e dizendo, Senhor, ele encontrou com Jesus, o meu criado, ou seja, ali o servo dele, jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Aquele servo dele estava paralítico, ou seja, em cima de uma cama, e atormentado por espíritos malignos. Versículo 7. E disse-lhe Jesus, olha que maravilha, é por isso que eu trouxe essa mensagem, essa parte aqui. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Aquele jovem estava na casa do centurião, atormentado, paralítico, doente, provavelmente à beira ali da morte. E ele vai ao encontro do Senhor Jesus, sabendo que Ele é poderoso para curar ele. Então o Senhor Jesus diz para ele, eu irei, eu vou lá e vou curar o seu servo. Olha o versículo 8. O centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. Aquele homem era um centurião, um soldado romano, provavelmente ele tinha ídolos na casa dele, coisas que desagradavam a Deus. Então ele falou, Senhor, não precisa de ir na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas vamos ler lá, pessoal, todo mundo? Mas dizeis somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. O Senhor Jesus estava dizendo para ele, eu vou lá e ele vai ser curado. Mas aquele centurião, ele sabia o poder de uma palavra de Deus. Ele fala, Senhor, eu não sou digno de entreis na minha morada, mas dizeis somente uma palavra, e o meu criado sarará. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. Aqui também foi dado uma palavra para o centurião, vai. Jesus disse para ele, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Meu irmão, não importa qual é a situação, qual é a circunstância, se é financeiro, se é conjugal, se é fisicamente enfermidade, seja qual for, familiar, profissional, se nós através da oração, se nós através da comunhão com Deus, se nós através do esforço conseguimos arrancar uma palavra de Deus, ou provocar em Deus uma resposta, meu irmão, a sua vitória já está garantida. Jesus disse aqui, o Senhor Jesus disse para o centurião, seja feito, e como creste, te seja feito. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando usamos a nossa fé, quando expressamos a nossa fé em oração, quando nós abrimos o nosso coração, quando nos esforçamos, esse homem esforçou para ir até Jesus, esse homem usou toda a fé dele, esse homem abriu o coração para Jesus, e ele conseguiu uma resposta, e a resposta de Deus, uma palavra de Deus, faz 5 pães e 2 peixes alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma palavra de Deus faz um homem natural, como Pedro, andar sobre as águas. Uma palavra de Deus cura o servo aqui, o criado de um centurião, através de apenas uma palavra, vai encontrar
com seu servo, que ele já está curado. Por quê? Porque uma palavra de Deus tem o poder ilimitado. Quando Deus criou o mundo, o que ele falou? Haja. Foi apenas uma palavra, haja luz. Então o que nós temos que buscar para a nossa vida é uma palavra constante, em oração, aquilo que você necessita. Você tem que buscar uma resposta de Deus para que aquilo que você projeta, para aquilo que você almeja, para aquilo que você necessita, venha acontecer através da sua oração, mas principalmente através do poder da palavra que sai da boca de Deus.